Bom dia, vamos aguardar o Instagram notificar. O padre Rafael já está presente. Bom dia, padre. Bom dia. Bom dia, padre Rafael. Bom dia, Larissa, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Muito bem-vindo. Eu que agradeço de coração. Muito bem-vindo você a este momento tão especial, hein? Não estou conseguindo ouvir, padre. Me está ouvindo neste momento? Me está Agora ouvindo? sim. Beleza, Aham. ótimo. Vamos ver se pedir para o pessoal dar um sinal se a transmissão está boa, a Ótimo. imagem, Para a mim está voz. excelente. Estou vendo Está? você, me estou vendo a mim mesmo, estou vendo os comentários, estou vendo tudo. Ótimo, ótimo, padre, ótimo. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, né? Já havia lido e confesso que a introdução foi a introdução foi fenomenal. Por quê? Porque eu já havia para a minha dissertação de mestrado em teologia também foi no campo da teologia moral e eu trabalhei a dignidade da mulher em João Paulo II, em São João Paulo II. Ah, claro que eu abordei também e visitei muitas das catequeses, né, de São João Paulo II, que, em princípio, essa seria a minha dissertação. E aí depois a gente acabou funilando para apenas as mulheres, né, a mulher. Mas havia já lido bastante das catequeses, né? Já tinha trabalhado na antropologia, teologia do corpo, né? O livro também do Afonso Garcia Rubio. Mas quando eu comprei o livro com a introdução, fez uma diferença enorme na minha compreensão das catequeses e da teologia do corpo como um todo. Então, por isso, eu parabenizo, né, a sua síntese, a introdução fez uma diferença enorme para entender as catequeses de São João Paulo II. Padre, para quem não sabe, o padre Rafael Solano, ele é colombiano, certo? Colombiano. Ele é PhD em Teologia Moral pelo Pontifício Instituto João Paulo II e pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. E eu gostaria, padre, que o senhor falasse quanto tempo que o senhor está aqui no Brasil. Já faz 26 anos que cheguei no Brasil. Cheguei diretamente a esta bela cidade de Londrina. Eu vim convidado por um sacerdote colombiano que estava assumindo a reitoria do seminário Paulo VI em Londrina. Concluí a minha teologia na Universidade Javeriana de Bogotá e ali vim fazer esta experiência missionária. A experiência seria por um ano e já fez 26 anos. Me residenciei brasileiro, sou apaixonado pelo Brasil e não seria o padre que eu sou hoje se não estivesse aqui neste país. Esta igreja do Brasil me fez o homem que sou hoje. Então, sou muito grato ao Brasil e aos brasileiros e especialmente à minha amada Londrina, não? Londrina é meu espaço de crescimento humano, afetivo, cristão. Aqui trabalho como pároco da catedral, como vigário geral da arquidiocese e como professor da PUC Paraná. Esse é o meu espaço de ação pastoral, não? Sou, digamos assim, um rato de biblioteca nas horas vagas. Sou apaixonado pelo século XVII, onde nasce a grande figura de Blaise Pascal, e foi através de Blaise Pascal que eu cheguei à antropologia personalista, um pouco de Max Scheler, depois de Carol Wojtyła, passando por Emmanuel Mounier, Etienne Gilson, e a fascinação, como disse eu ontem na minha homilia, pelo grande Papa Paulo VI, não? Então, sempre que a gente vai falar de teologia do corpo, a gente tem que falar no pontificado de Paulo VI, porque Karol Wojtyła, na época, era o arcebispo de Varsóvia, de Cracóvia, perdão, e era muito amigo de Paulo VI,
ao ponto de que a melhor interpretação da Humane Vitae é feita pelo então arcebispo de Varsóvia através do seu livro, da sua obra Amor e Responsabilidade. Esta obra, para mim, Sim, é eu o li essa obra. prefácio da teologia do corpo. Quem quer entrar no espaço da teologia do corpo deve fazer uma aproximação muito, muito, muito concreta a amor e responsabilidade. Exatamente. Eu li essa obra e ela realmente faz a gente adentrar a teologia do corpo, né? No seu substrato mesmo. Muito bom, muito bom. Que bom, padre, muito bom o senhor apresentar, colocar todo esse roteiro. O pessoal também da Pastoral Familiar e da Diocese de Joinville, ele tem um grande carinho, um carinho enorme, né? Que o senhor já esteve assessorando muitos encontros também aqui, né, na Diocese de Joinville. E para eles também é uma honra. Gente bela, viu? Que cidade tão linda. Cidade muito linda. Uma cidade muito agradável. Um povo muito acolhedor. Muito bom. Ótimo, ótimo. A Kátia está aqui mandando abraços para o senhor. Essa é a bam da Pastoral Familiar. Então, gente, o som do padre está baixo. Eu também, eu pensei que era só meu, padre, mas o som agora está passando um caminhão aqui. Agora melhorou? Hã? Agora melhorou? Vamos esperar o pessoal responder. Tá. Porque é como está chegando para eles, né? Para mim ainda está baixo, tá? Honestamente. Tenho todo o volume do aparelho. Todo. Está com tudo. Ótimo. E o celular está novinho, viu? Estou estreando o celular para esta live, viu? Diz que agora melhorou. Vê se não tem alguma coisa abafando onde está o som do celular. Sei. Às vezes onde está apoiado o... Fala um pouco você, porque eu acho que já descobri o que é, né? Tá certo. Então, gente, eu vou introduzir, tá? A teologia do corpo, ela é o resultado de 133 catequeses do Papa São João Paulo II. Foi um conjunto de reflexões antropológicas, teológicas, tá? Em nível moral e sexual. Então, foram intituladas posteriormente como teologia do corpo. Mas é o grande legado antropológico teológico que João Paulo II nos deixou através dessas catequeses, mais 6 audiências públicas também voltadas ao tema. Então, logo após ao assumir o seu pontificado, desde o dia 5 de setembro de 1979, dia 5 de setembro me marca, porque é a data do meu matrimônio, né? Mas não de 1979, não era nem nascida. Mas essa data aqui, 1979, setembro de 1979, até 28 de novembro de 1984. Foi um total de 5 anos refletindo e trazendo reflexões no campo da antropologia teológica, e que hoje a gente tem esse legado, aonde nós refletimos e falamos, né, intitulamos como teologia do corpo. Eu gostaria de saber, Padre Rafael, para nós começarmos, o que motivou São João Paulo II a nos deixar esse grande legado para a Igreja e para o mundo, né? Qual foi a motivação histórica, qual foi a circunstância em que essas catequeses nos chegaram? Nós estamos falando de um professor de teologia moral. Então, Karol Wojtyła conhece muito bem a epistemologia da teologia moral. Qual é a circunstância concreta na qual ele desenvolve esse trabalho? Primeiro como pároco e depois como professor. Quando é nomeado bispo, muitos casais vêm para tratar com ele
de uma realidade que nos anos 50, 60, era uma realidade muito difícil de compreender, sobretudo numa igreja como a Igreja da Polônia. Você dizia que você ainda não tinha nascido no 79. No 79, eu já tinha quase 10 anos de idade, eu tinha 9 anos, e eu me lembro muito bem, sendo uma criança de 9 anos, me lembro do que nós vivíamos na Colômbia, em todo o aspecto de uma sociedade que se estava abrindo a um mundo que para nós, na época, era completamente desconhecido. Era chamado da Cortina de Ferro. E ali nessa Cortina de Ferro estava a Polônia. A Polônia estava ali. Foi todo um processo entre 79 e 99, até aparecer a perestroika em todo o seu fulgor, que os europeus do leste europeu sofreram muitas restrições. Então, os casais da Polônia vivem esta realidade. Também na América Latina, nós vivíamos o drama da contracepção. Em muitos países da América Latina, a contracepção foi criando sérios conflitos no ambiente conjugal. João Paulo II recebe todo este legado no pós-concílio, recebe toda esta situação da pergunta sobre a sexualidade. Como um casal pode viver uma sexualidade evangelizada? Como é que você pode, dentro da vida matrimonial, dentro da vida conjugal, como você pode crescer na santidade para que a sua sexualidade seja cada vez mais fortalecida? Bem, assim é como nasce a obra Amor e Responsabilidade. O primeiro título, temos que dizer, Larissa e todos os que estamos na live, o primeiro título que saiu praticamente sobre amor e responsabilidade teve muito a ver com essa expressão homem e mulher, Deus os criou. Por quê? Porque o elemento central da vida conjugal é a intimidade. Muitos casais não entendem que a vivência da intimidade é aquela que vai recriando o crescimento conjugal. Quando um casal corta ou perde a dimensão da intimidade, porque, digamos, não se sente mais à vontade para confiar no seu cônjuge, a relação matrimonial entra em declínio. Então, João Paulo II foi muito atento a esta situação. Em segundo lugar, você acaba de dizê-lo, as catequeses começam em 79. Em 78, já apareceu a primeira criança proveta. Então, segundo desdobramento da catequese que o Papa estava prestes a iniciar, a corporeidade. Se de um lado os casais tinham dificuldade com a sua vida na sexualidade e na intimidade, agora o mundo deveria enfrentar algo para o qual não estava preparado: a eugenia. As pessoas que, desde a manipulação embrionária, seriam, através da fecundação in vitro, geradas. Isso trouxe, em 1978, quando aparece Lauren Sterling, a primeira menina proveta, o mundo teve uma chacoalhada muito grande neste campo. Não é que nós descobrimos que agora podemos ter crianças provetas. Não. É que o mundo entrou em todo um confronto. Então, o problema da intimidade agora estava ligado ao problema da reprodução. Você não precisava ter uma relação sexual íntima com alguém. Para gerar um filho. Exatamente. Você podia perfeitamente ir e fazer um FIVET, uma fecundação in vitro assistida. Isso deu verdadeiramente um problema humano muito sério, falando até antropologicamente. Então, as catequeses já tinham dois panos de fundo: intimidade e sexualidade na vida conjugal, à luz do pensamento do livro do Gênesis e do recentemente nomeado Papa João Paulo II. Dois, o ambiente que surgia desde 78
com a fecundação in vitro. 3, um problema ainda maior, que nos envolve a todos os batizados, nós não estávamos verdadeiramente sabendo lidar com a nossa sexualidade. Então, a sexualidade, depois da Revolução do 68, tinha se tornado, para uns, um tabu, para outros, um desenfreio. Então, o ambiente era ou desenfreado, muito laxista, ou completamente absorto, muito rigorista. Tinha se perdido a grande experiência do amor verdadeiro, de dizer para alguém, eu te amo. Mas eu te amo de verdade. O meu amor por ti envolve compromisso, decisão. Envolve corpo. Exatamente. Então, se perdeu, por exemplo, a dimensão da vida celibatária, da vida virginal, se perdeu o conceito de castidade e foram eclipsando, como dizia João Paulo II, todos os conteúdos de uma sexualidade à luz da antropologia cristã. Um quarto ponto que desdobrou nas catequeses, que para mim, eu sou xodó das catequeses do ano 80, que eu digo que ali é onde está a verdadeira esfera, o verdadeiro âmago, a verdadeira coluna vertebral de toda a teologia do corpo. Como o Senhor nos deu este corpo à luz de uma experiência única do mundo do sensível. Tornar sensível o corpo. Todas as catequeses do ano 80, para mim, são o esplendor da antropologia de Wojtyła. Não estou falando só de João Paulo II, estou falando do filósofo e do professor de teologia moral, Karol Wojtyła. Então, o corpo como elemento sensível. O corpo, por exemplo, dirá o Papa, manifesta, torna conhecido aquilo que é desconhecido. Através do corpo, eu torno visível o que é invisível. Essas catequeses, no final do 79, início do 80, são verdadeiramente de arrepiar, porque elas vão dando todo o sentir de uma epistemologia antropológica netamente cristã. E o quinto ponto, que para mim é o desafio até os nossos dias, e talvez por isso adquiriu esse nome de teologia do corpo, é como fazer para a luz da teologia poder evangelizar a sexualidade. Né? Então, eu sempre aponto o conhecimento da teologia do corpo em direção daquilo que é mais relevante. Temos que ter, nesses 5 pontos, um ponto de partida, com todo respeito. Quem não faça essa experiência vai começar a dizer coisas um pouco anacrônicas, não? Não se entende a primeira parte da teologia do corpo sem antes ler a Humane Vitae. Nós temos que dizer que se houve alguém que entendeu, que verdadeiramente digeriu e depois colocou com letras claras e específicas a Humane Vitae, foi o então bispo Karol Wojtyła, não? E João Paulo II, já como Papa, vai trazer essa luminosidade. Eu sempre digo com toda tranquilidade para os casais e para os presbíteros, para os bispos, para todos os meus alunos, digo a mesma coisa, não? Não ler a Humane Vitae é perder uma das páginas mais belas do magistério do século XX. Mais belas. É, sem dúvida, a encíclica mais bela do magistério do século XX em relação à pessoa humana. Exatamente. A teologia da criação presente, né, a reflexão parte desse princípio, né, do ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus é fantástico. Padre, para quem agora, né, está tentando entender o que é teologia do corpo, como o corpo pode ser uma teologia? Como o corpo pode nos revelar Deus? Bom, pergunta boa, viu? Uma pergunta boa. Vamos lá. 12 de novembro de 1980. A espontaneidade é verdadeiramente humana quando é fruto amadurecido da consciência, né?
Os meus alunos sempre brincam comigo e dizem que nas minhas aulas de teologia moral fundamental eu dedico mais tempo a falar da consciência que a falar da vida moral, né? Então, a espontaneidade do corpo é inegável. Se você quer dar um passo no conhecimento da teologia do corpo, você deve, em primeiríssimo lugar, abordar a dinâmica do espontâneo. Nós sempre fizemos a diferença entre atos do homem e atos humanos. A espontaneidade do corpo, atos do homem, dirá belíssimamente Bento Magno XVI, de uma forma mais do que explicável e sintética, na encíclica Deus Caritas Est. O amor é muito mais do que uma representação. O corpo é muito mais do que uma representação. Então, o corpo chega a adquirir, no elemento espontâneo da criação, a experiência mais forte da sua realidade. Este para mim, é o princípio teológico que vai conduzir todo o pensamento de Tomás de Aquino ao longo dos 3 últimos chamemos assim, momentos da Suma Teológica, quando Tomás vai falar da criatura, do elemento de criado. Fui criado à imagem e semelhança do Criador. Então, meu corpo não pode ser visto como algo predeterminado. Ele é espontâneo. O corpo, na hora em que é gerado, ele vai viver essa espontaneidade. Em segundo lugar, a consciência do corpo que eu sou. Na teologia católica, o elemento básico da consciência, do elemento central da autonomia corpórea, não pode ser jogado fora. E é isso que mais me dói hoje, por exemplo, quando você encontra pessoas que não aceitam a sua corporeidade. Pessoas que rejeitam a sua dimensão corpórea. O corpo mostra em mim aquilo que eu sou, ao ponto de que esta realidade, Larissa e queridos participantes da live, eu não tenho um corpo, eu não possuo o corpo, eu sou o corpo. O corpo do Rafael é o corpo exclusivo, marcado pela ação direta do Criador, que me fez do jeito que eu sou. Então, independentemente de se tenho óculos ou não tenho, independentemente de se a minha face é redonda ou quadrada, independentemente do meu fenótipo, o meu corpo é, e eu sou. Estes elementos, para mim, Tomás deu no alvo daquilo que já outros teólogos tinham já citado, por exemplo... Da patrística, né? Trabalhavam já, né, padre? A questão da imago Dei, né? Aqui nasce o verdadeiro imago Dei. Por isso é lindíssimo quando você observa o seu corpo e observando o seu corpo, você se observa a si mesmo. Isso, por exemplo, já posso adiantar. Uma pessoa que enriquece a sua corporeidade é capaz de superar o autoerotismo, imediatamente. Então, desabrocha nessa pessoa um desejo imenso de partilhar, de vivenciar. Quem não encontra a riqueza do seu corpo, cada vez mais vai sentir prazer única e exclusivamente consigo mesmo. O prazer não vai ser para, o prazer vai ser com. E esse é um problema, por exemplo, muito sério que vivemos hoje com nossos adolescentes. Quem tem filhos adolescentes tem que desabrochar essa capacidade de amar para, não com. Eu não amo com meu corpo, não. O meu corpo não é objeto única e exclusivamente de prazer. Eu amo para que o meu corpo, em si mesmo, dinamize esse amor. Então não importa se sou baixinho ou gordinho, não importa se sou feinho ou bonitinho, o importante é que através do meu corpo eu posso criar esse relacionamento de amor. Eu falo muito para os recém-casados sobre tudo isto,
das catequeses de novembro dos 80. Quando o corpo é manipulado, perde a espontaneidade. Então, uma carícia de um casal na hora do coito, na hora do ato sexual. Todas as carícias devem trazer consigo a espontaneidade de um amor fecundo. Jamais uma carícia de um marido para com sua esposa deve estar submetida a um único desejo, dominar. Jamais. Na teologia do corpo, o corpo do outro expressa a grandeza da imagem de Deus que existe na vida dele ou dela, não? Ótimo, ótimo. O corpo, como marca, né? A gente traz a memória da nossa história está no corpo, né? Dos anos que passam, né? Sem ele não somos. Tudo do que comemos, das escolhas que fazemos, tudo passa pelo corpo, tudo passa, né? Pelo corpo. Até o Botox, viu? Quem coloca Botox arruina o corpo, estraga o corpo. Se não é medicinal, olha, nada mais lindo do que uma ruguinha bem feita, já com 50 anos, não? Coisa lindíssima, meu Deus, esse corpo esplendoroso. Sim, sim. Como a teologia do corpo pode auxiliar no processo de discernimento de estado de vida? Né? A escolha de uma vocação, né? O senhor falou como a teologia do corpo nos ajuda, já no início, né? A questão dos casais, mas também dos celibatários. O senhor poderia falar sobre isso? Olha, muito mais do que falar, eu gostaria de fazer referência a um elemento impressionante. A catequese da quarta-feira, 6 de agosto de 1980. Já pensou? Hoje estamos 6 de agosto. 6 de agosto de 1980, viu? Coisa... Quando eu nasci, padre. 40 anos atrás. Hein? Permítame citar aqui um elemento. Devemos refletir uma vez mais sobre as bem-aventuranças historicamente na sua dimensão. Elas nos ajudam a compreender o elemento genérico da história do corpo. No Sermão da Montanha, Cristo dirige-se diretamente ao homem que pertence a uma sociedade bem definida. Este elemento é muito importante, Larissa e todos. Não é o mesmo a dimensão da corporeidade em 1930 a 1950 e a 2020. Não é o mesmo. Nossa sociedade, com todo respeito dos seguidores de Bauman, nossa sociedade nunca será líquida. Nossa sociedade sempre será concreta. E essa concreticidade da sociedade vai também dando pautas e elementos para reconhecer a corporeidade. Então, o primeiro que a teologia do corpo permite a pessoa encontrar é perceber o seu desenvolvimento e a sua vida inserida no ambiente no qual ele ou ela se encontra. Volto ao exemplo dos adolescentes, porque para mim os adolescentes hoje deveriam ser os primeiros destinatários das catequeses de João Paulo II sobre a teologia do corpo. Como você pode fazer para que a experiência do corpo, muito mais do que reciclada, seja verdadeiramente dinamizada, seja verdadeiramente acolhida na sua história salvífica. Tertuliano dizia que a carne é a antessala do ser. Então, em primeiro lugar, nós somos de carne. E essa revelação de Tertuliano também permeia um ambiente social no qual ele esteve e nós hoje estamos. Eu faria uma primeira pergunta nesse sentido, não? Por que ter tanto medo do corpo? Que é o que nos assusta da nossa corporeidade ao ponto de que não possamos reconhecer e valorizar
essa experiência da própria teologia que ele traz a partir dessa imagem que nós acabamos de citar minutos atrás. Feitos à imagem e semelhança do Criador. Homem e mulher, Deus os criou. Ele não nos criou homem ou mulher. Não. Ele nos criou homem e mulher. Uns somos homens, outras são mulheres. E isso é verdadeiramente valiosíssimo. Uhum. Acolher essa diferença para que realmente, né, a gente reconheça a diferença, porque se a gente nivelar, né, ou relativizar e não reconhecer essa distinção, essa diferença, no fundo, né, nós não estamos acolhendo o diferente, nós estamos querendo nivelar e negar que haja diferença né, na criação do homem e da mulher, que ambos são essa imagem e semelhança de Deus, não é, Padre? Exato. Nessa unidade, né? E não podemos esquecer jamais que é nessa diversidade que acontece a ação de Deus. Porque senão seria um Deus repetitivo. Seria o Deus de Pitágoras, seria o Deus dos pitagóricos. 1, 2, 3, 4, 5, 15 milhões, interminável. O nosso Deus não é o Deus dos matemáticos. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Né? Qual o significado da relação sexual entre os esposos na visão da teologia do corpo? A coisa mais linda do mundo, é o momento mais pleno, é a realização única, é aquilo que João Paulo II vai chamar na catequese, se não estou errado, do dia 10 de setembro, o 11 de setembro do ano de 1980. Você vai dizer, mas Rafael tem um teleprompter na frente? Não, porque as catequeses do 80 as conheço como a palma da mão. Toda a dimensão acontece desde o dia 20 de agosto de 1980, para que coloquem aí nos seus cadernos, desde o 20 de agosto de 1980 até o 1º de outubro, olha que coisa linda, de 1980. O Papa começa falando em 20 de agosto sobre a realidade do adultério. Então, o que é o adultério em si mesmo? Por que quando o homem olha com desejo outra mulher que não é sua esposa, comete adultério? Por que quando a mulher olha para outro homem que não é o seu esposo, comete adultério? E o Papa vai dizendo, a ruptura da responsabilidade. Antes de responsabilidade, há um amor esponsalício. E aqui é onde está uma das coisas mais lindas para o casal. Por exemplo, seu marido, na vida sexual dele, tem tudo o que há na sexualidade de Larissa. E na vida da Larissa, há tudo o que há na vida sexual do seu esposo. Essa capacidade esponsal é aquela que vai levar o casal a vivenciar a expressão uma só carne. A sexualidade proposta, por exemplo, pelos seguidores de Simone de Beauvoir, que são muitos, os mesmos seguidores de Sigmund Freud e de Lacan, rompem com essa característica própria da sexualidade cristã, porque eles pensam que a nossa sexualidade é uma sexualidade totalmente passiva. Nunca. Muito pelo contrário. O amor esponsal do casal leva a mulher a ficar fascinada diante desse amor exclusivo que é seu marido e vice-versa. Então, hoje, por exemplo, nós encontramos muitos casais que nunca cometeram atos sexuais extraconjugais, mas cometeram adultério. E vivem no adultério. Como assim, Rafael? Sim, são casais que se deleitam com figuras de outras pessoas, mas nunca o seu cônjuge é capaz de preencher a dinamicidade da riqueza do sexual, do sexuado e da sexualidade no outro. A beleza da exclusividade é esponsal. Teu marido é teu. É teu.
Nós temos uma expressão que utilizam as mulheres colombianas que dizem: mi marido es mío, lo mío es mío y nadie me lo quita, porque senão le sale uma jorobita. O meu marido é meu, e quem não quiser, eu vou dizer quantas vezes for: minha mulher é minha, é meu. Você pode dizer: é meu. Tem alguns casais que dizem: eu sou de ninguém. Não, na experiência conjugal, matrimonial, cristã, a experiência de uma só carne se fortalece na sexualidade do casal, sobre a qual reside a experiência mais bela, que é nada mais e nada menos que o elemento exclusivo, não? Tu és minha, eu sou teu. Coisa belíssima, não? Essa exclusividade conjugal, ela revela a reciprocidade, que é uma palavra muito cara também nas reflexões de São João Paulo II. Né? A reciprocidade. Uma coisa linda que eu gosto mais do que reciprocidade, se você me permite, comunhão. Sim. Sinal visível comunhão. da comunhão. Sim, sim. Muito mais do que ser recíproco, comungamos os dois da mesma realidade, não? Ele vai terminar em novembro 5 de novembro, a belíssima explicação que vai fazer sobre o eros e o ethos, que se frutificam no coração humano. Bento XVI, na Deus Caritas Est, vai utilizar essa catequese de João Paulo II para fortalecer essa dimensão do sexuado no casal. Não? É lindíssimo. A vida sexual do casal na experiência frutífera da ética do Eros. É muito lindo, é muito lindo. Padre, no cenário atual em que nós estamos hoje vivendo, né, de pandemia, de quarentena, muitas pessoas, né, por N motivos, tendo impedimentos, né, de sair da sua casa, ou até por cuidado de saúde próprio e dos outros, né, tendo que ter essa... na verdade, todos nós estamos sendo impactados por esse novo cenário social que o nosso país vive e outros países também. Como viver a dimensão da corporeidade, da nossa corporeidade, de maneira saudável, né, de maneira salvífica, nesse cenário que nós nos encontramos? O corpo não é uma cadeia, viu? O corpo não é uma cela guardada, ou, como diria o próprio Leibniz, não é uma mônada. Não, não. O corpo é o espaço mais belo no horizonte da liberdade. Mais belo. Nós não somos um composto de, nós somos um ser integral. E tudo que nos está afetando, afeta a nossa integralidade. Cada vez que você rompe com a integralidade, você participa praticamente de uma mutação interior. Por isso, nós não seguimos a doutrina do indivíduo, nós seguimos a proposta da pessoa. Então, o corpo, inserido na realidade da criatura, desabrocha para o ser pessoa. Quais são os 3 elementos mais críticos que eu percebo na pós-pandemia Covid-19 hoje? Primeiro, talvez o mais doloroso, não estávamos acostumados a deixar o nosso corpo em repouso. Um medo terrível de que o corpo pare. Nós temos um pânico impressionante da solidão, do ir para o alto profundo de cada um de nós, das horas que passam e eu não tô saindo de casa. O corpo vivendo a solidão. Descobrimos que muitas pessoas não vivem a riqueza da solidão, vivem a tragédia do isolamento. Então, para muitas pessoas... É bem diferente. O drama não foi ficar sozinhos. O drama foi ficar isolados. Quantas coisas revelou a você como casal, ao seu marido e a você, que são um único casal? Quantas coisas revelou da sua vida conjugal este tempo de solidão?
Por que tanto medo a permitir-se encontrar uma resposta que na vida diária do passado nunca teriam encontrado? Nunca a teriam encontrado. Não, não, não. O tempo que vivíamos antes do 16 de março de 2020 era um tempo insuportável. Insuportável. O tempo que eu estou vivendo agora, hoje, 6 de agosto de 20, posso lhe dizer, Larissa, é o melhor tempo da minha vida. Estou aqui, sentado diante do meu celular, falando com vocês. Isso não o faria nunca na vida normal. Estou com um pequeno medo, e já faço uma advertência a você e a todos, não? Não podemos nos sobrecarregar de lives, de Zoom e de Meets, porque vamos nos enlouquecer agora em outro ambiente, não? Não podemos perder a riqueza do encontro da solidão. Todos os evangelhos dessa semana têm dito com toda clareza, não? Jesus se afastou. Jesus se retirou. Os padres da igreja dizem, é ali onde se realiza o humano e o divino em Jesus, quando ele se retira, quando ele sai da cena pública. Muitos de nós tivemos que sair da cena pública e está sendo um presente de Deus, um presente incalculável. Segunda coisa, não? Uma saúde que nos leve a perceber que o corpo não está sozinho, hein? Há muito, não sei se é um aforismo que eu vou dizer, mas há muito excesso exacerbado, exagerado sobre a beleza do corpo, sobre a perfeição do corpo, sobre os músculos do corpo, sobre a saúde do corpo. O pós-Covid nos está mostrando que todos podemos ser assintomáticos em algo. Que no nosso corpo algo pode estar escondido e que temos que tratá-lo. Temos que trazer para fora muitas das nossas situações. Sabe algo que me está ajudando muito? Trabalhar a minha vulnerabilidade. Isso me está dando muita saúde. Eu sou super vulnerável. Sabe por quê? Porque sou limitado. Eu não sou aquilo que eu pensava. Não sou a última bolacha do pacote. Sou um padre limitado, sou um homem limitado, você é uma mulher, mãe de família, vulnerável. Por que brincar de super-heróis? Por quê? Onde vai nos levar essa corporeidade super-heróica do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman ou do Coringa? Onde? Então, a pandemia nos está dando uma saúde muito clara. Somos limitados. Um dia todos nós vamos perder as forças no corpo. E isso não é um problema. E em terceiro lugar, para mim, o elemento mais saudável que a corporeidade deveria expressar hoje é a glorificação. Vai ser meio chato o que eu vou dizer, viu? Mas vou dizê-lo com liberdade, porque você me convidou e eu estou dizendo com certeza, com verdade o que a teologia do corpo tem me ensinado em 20 anos que estudo a teologia do corpo, não? A glorificação do corpo é uma necessidade muito mais do que criatural. Vamos partir deste mundo. Vamos partir. E a Covid-19 nos colocou diante da nossa limitação, da nossa vulnerabilidade, mas também da nossa glorificação. Então, como que neste tempo dos 4 meses, eu tenho entendido que o meu corpo não é para este mundo. Que estes ossos, esta carne, estes olhos azuis, bonitões, do jeito que Deus me deu, eles vão desaparecer e não vai acontecer nada. O meu corpo será glorificado no corpo de Cristo. Olha, que grandeza! Eu não vou precisar ressuscitar com isto que eu sou hoje. Essa glorificação do corpo, nós temos que atingir a essa glorificação. Tem muita gente rezando para que as pessoas se curem. Sim, claro, mas eu sempre penso quantas coisas Deus está fazendo numa UTI em alguém que tinha de repente sérios problemas de domínio com o seu corpo. E agora está ali
prostrado, prostrada, e será glorificado no corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia do corpo nos ajuda a enfrentar isso. Então, vamos nos cuidar, vamos respeitar os protocolos de biossegurança, mas não vamos ser mais dependentes excessivos, exagerados do nosso corpo. A verdadeira experiência do corpo é um dia glorificar-se com Cristo. Isso eu quero. E eu acredito nisso, viu? Acredito plenamente nisso. A gente precisa dessa visão de transcendência, né? Escatológica. Porque... Escatológica. Escatológica, Sem escatologia, a ressurreição da carne só a imanência, fica um adesivo, viu? Sim, sim. Padre, perfeito. A sua fala agora trouxe bem... Meu nome não é perfeito. Meu nome é Rafael, cheio de imperfeições, viu? Aqui, sim, eu também. Padre perfeito. Não, o meu nome é Rafael. Até hoje não conheço o primeiro padre perfeito, mas deve existir por aí algum padre que sabe ser perfeito. Não, eu digo perfeito que o senhor colocou, né? A sua colocação, a sua reflexão, ela vem trazer esse sentido de corporeidade também para o que a gente vive hoje e dando um significado mais profundo, né? A gente precisa sair desse mundo raso, porque o ser humano, ele não foi criado para isso, né? Apenas, né? Então, a gente precisa se abrir para essa dimensão de transcendência, dimensão escatológica também. Urgente. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem àqueles que nos acompanharam aqui nessa live, que foi uma grande aula sobre teologia do corpo e muito mais. Quem quiser lhe encontrar, né? Bem, eu pensei em encerrar esta live com uma catequese de 1982. A continência pelo reino de Deus e o ethos da vida e familiar. As palavras de Cristo aludem, diz João Paulo II, inevitavelmente a uma consciente e voluntária renúncia. Renuncia aquele que opta pelo celibato e renuncia aquele que opta pela vida conjugal. Quem opta pela vida celibatária renuncia a um amor exclusivo. E quem opta pela vida conjugal opta por um amor exclusivo e renuncia a outro tipo de amores. A eticidade, o elemento ético do amor, deve nos levar a todos a perceber como conjugalidade, familiaridade, celibato e virgindade levam a nossa sexualidade a uma vida ética. Nós temos que trabalhar muito nisto. As razões são evidentes. A mais difícil, a mais dolorosa, são as feridas sexuais da nossa contemporaneidade. Publiquei 2 anos atrás um livro pela Canção Nova, Cura das Feridas Sexuais, referindo-me ao termo cura e referindo-me ao termo ferida, alicerçado nesta catequese. João Paulo II foi um profeta neste aspecto. Nós encontramos hoje muitas pessoas profundamente adoloridas por não ter descoberto a ética da sua vida sexual. O amor que a sexualidade deixou em cada uma delas, que poderia ter sido maravilhoso. Por exemplo, nada mais doloroso do que você mentir para o seu cônjuge. Nada mais doloroso do que você ferir a confiança de quem você ama. Porque quando você ama, você se entrega por inteiro. Quando você ama de verdade, você não tem restrição nesse amor. Por exemplo, quando você ama um amigo ou uma amiga, quando você ama seus filhos, seu cônjuge, você vive a prática ética mais genuína do ser humano, a confiança.
Quando alguém te engana, quando alguém te utiliza, quando alguém te coloca no último lugar dizendo que tu és o primeiro e tu percebes que estás no último lugar, isso vai trazer essa ferida ética no coração. Então, nós temos que trabalhar muito isso, não? Falo para os adolescentes que me fascina ver como crescem, como se desenvolvem. Vejo isso na minha sobrinha. Logo entra na primeira puberdade e está cheia de ideais. Falo para as crianças que vivem essa inocência linda. Falo para os namorados. O namoro é um tempo único e exclusivo, maravilhoso, não para se comprometer. Não é uma época de compromissos. É uma época para poder desabrochar o amor espontâneo para um futuro, quem sabe, viver a realidade de um amor conjugal. Namorados, as relações no namoro, as relações sexuais destroem, acabam, eliminam a grandeza da inocência. No namoro você não deve propiciar nenhum tipo de relação sexual. O namoro, até a idade que for, é o tempo lindo para desabrochar essa inocência no querer bem o outro. Você não pode subjugar o outro. Para os casais de noivos, o noivado que se prepara cada vez mais, chega de preparação para o casamento num final de semana, chega de preparação para o casamento num noivado rápido. O noivado deve ser um tempo belíssimo de uma verdadeira conscientização do amor exclusivo, porque pode ser que você no namoro tenha uma exclusividade, mas no noivado você diga, olha, na verdade não, na verdade quero um outro tipo de amor. É bem provável que isso aconteça com você, jovem. E para os casais, não? Olha, Amores Letícia número 22, que coisa mais linda, não? A alegria do amor, sabendo que para um casal não é nada fácil se amar. É muito difícil e manter a fidelidade conjugal. Verdadeiramente, eu acredito que a teologia do corpo veio para nos trazer uma luz. Quem não conhece a teologia do corpo é convidado a entrar nela. Sempre entre nessa dinâmica horizontal, vertical, diagonal e especialmente cardíaca. Ela toca o elemento sensível do coração. Ela envolve tudo, porque como diz o catecismo, que foi elaborado na época do pontificado de João Paulo II, não? A castidade é a única força espiritual que nos liberta do egoísmo e nos ajuda a viver um amor pleno, né? Obrigado pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que a gente se encontre muito mais, porque verdadeiramente estudar as teologias do corpo, que não é uma só, são muitas, que são diferentes etapas, não? A gente teria agora que começar a ver a influência de Max Scheler em Karol Wojtyła, teríamos que ver a influência de toda a mística espanhola, não? Porque essa é outra forma de entender as catequeses do corpo. Isto está banhado com a riqueza do Carmelo de São João da Cruz, não? Depois entender todo o conceito pastoral familiar na Polônia dos anos 60, entender a participação de Karol Wojtyła no concílio, na Gaudium et Spes. Isso é um tesouro. Eu diria que verdadeiramente a teologia do corpo são muitas teologias ao mesmo tempo, não? E a gente tem que entrar por diferentes ângulos. Valeu, muito obrigado e que Deus santifique as nossas famílias cada vez mais, já que começamos no próximo sábado a Semana da Família. Deus abençoe e renove as nossas casas. Padre, muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua contribuição, por essa aula aqui, né, de Teologia do Corpo, por toda essa introdução histórica também ao conteúdo, ao tema. Eu tenho certeza que as pessoas irão a leitura das catequeses com muito mais situadas, né, de uma forma muito mais clara, sintética, para poder compreender o que São João Paulo II nos trouxe com esse grande legado antropológico teológico aqui. De coração, muito obrigada. Aos seguidores, amém, Padre, muito obrigada, sua bênção mesmo. A todos nós aqui. O pessoal está aí ou todos fugiram? Como? O pessoal está aí ou todos fugiram? Todos foram embora? Não, tem ainda. Tá bom.
Ok. Ainda estão por aqui. Beleza. De coração, muito obrigada mesmo. Abraço. Na próxima quinta-feira nós teremos uma live também com a psicóloga Lélia Mello, tá? Ela vai falar para nós sobre uma vida inteligente, sobre as múltiplas inteligências, porque a gente precisa entender a inteligência também de uma forma mais ampla, compreender tudo isso. Muito obrigada mesmo, padre. Sua bênção. Tchau, gente.